Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória mais uma importante do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, diante da Tombense, uma equipe mais aberta, uma equipe que propôs mais o jogo do que propriamente em outras ocasiões e que a partir de agora a gente traz detalhes aqui para o nosso torcedor. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreve, vem aqui embaixo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, vem com a gente, porque ontem o Sport conquistou mais uma grande vitória na segundona. Embora para muitos o futebol ainda não seja o mais atrativo, mas procurar futebol atrativo na Série B, acredito que só com as equipes consideradas favoritas, não que o Sport não seja, mas colocando Grêmio nessa prateleira, Cruzeiro nessa prateleira. E nesse tipo de jogo o Sport cresce também. Pode, quem sabe, tirar pontos dessas equipes que também se apresentam bem na classificação. Ontem uma equipe mais aberta. A gente viu que o técnico Gilmar Dalpozo, pressionado até pelos maus desempenhos da equipe nos últimos jogos, acabou optando por uma formação que a gente já havia destacado aqui no nosso canal. A questão do Sport ter os dois volantes e ter do meio para frente jogadores de movimentação. Não aquele meia clássico, não aquele meia armador, aquele cara que centraliza jogadas, mas leveza do meio para frente. Alternância de posição. Luciano Juba, Everton Felipe, Jaderson, Búfalo, enfim. Jogadores que pudessem se movimentar. No começo do jogo a gente já viu alguns efeitos dessa mudança. Sport atacando em cima, muito mais pelos lados do campo do que propriamente intensificando esse jogo mais pelo meio, muito pelas características da equipe também, mas finalizou. O Sport foi uma equipe mais presente no campo de ataque, embora o primeiro tempo não tivesse gerado tantas chances de mais perigo assim. Logo no começo da partida a gente viu esse Sport. Depois o jogo deu uma esfriada, a equipe da Tombense teve uma chance com o Igor de cabeça, por pouco. A equipe do Tombense não chega ao gol. E detalhe, viu? O sistema defensivo do Sport, mais uma vez, tendo aí alguns apagões nas partidas. E esse foi um deles. O Sport acabou levando sorte porque o volante da equipe mineira cabeceou livre de marcação. Por pouco não chegou a esse gol que poderia mudar o rumo da partida. Mas depois o Sport só veio ser perigoso lá na frente, já próximo aí do fim da primeira etapa. Um arremate de fora da área, que o goleiro da Tombense, Felipe Garcia, acabou fazendo uma bela defesa. E o jogo terminou no 0-0 com o Sport finalizando praticamente 10 vezes. Foram quase 10 finalizações na primeira etapa da equipe rubro-negra, o que evidenciou bem uma equipe que foi mais à frente do que propriamente aquele esquema com 3 volantes adotados por Dalpozo em jogos anteriores. No segundo tempo brilhou a estrela de 2 atletas que vem fazendo aí uma bela temporada com a camisa do Sport. O gol não sairia de uma outra forma, bola parada, como sempre, um cruzamento pra pequena área, o Rafael Thierry acaba desviando, e o Javier Parragués, o Búfalo, faz um gol de centroavante, de fato bem colocado, posição regular. Ele acaba tirando do alcance do goleiro Felipe Garcia, como manda o figurino, um cabeceio, um toque que coloca a bola ali no contrapé do goleiro do Tombense, e o Sport sai em vantagem. Depois o jogo mais uma vez dá uma esfriada, o jogo não ganhou em tantas emoções nas suas metades, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas depois brilha a estrela de Luciano Juba, arriscando de fora da área, assim como foi no jogo contra o Criciúma. Contra o Criciúma ele também acabou arriscando mais ou menos dali, finalizou, teve a felicidade lá no jogo fora de casa, e desta vez contra a Tombense também foi do mesmo jeito. Ele conseguiu uma bela finalização, colocando aí o 2-0 no placar e deixando o Sport mais tranquilo no jogo para sacramentar mais uma vitória na segundona. Terceira vitória do Sport em casa. Está faltando mesmo para o Sport a vitória longe de seus domínios. Em termos de resultado, belíssimo placar. O Sport momentaneamente na vice-liderança
do Campeonato Brasileiro da Série B. Lógico que vai aguardar a rodada, mas foi um resultado fundamental chegar aos 2 dígitos de pontos. Muitas equipes ainda não chegaram, equipes que no começo da competição foram consideradas favoritas, e o Sport, que para muitos, né, mesmo não tendo um começo de ano tão satisfatório, foi melhorando ali por conta da Copa do Nordeste, né, chegou a decisão contra o Fortaleza, dali deu uma amenizada ainda um pouco, mas depois vimos, né, que o Sport na Série B, considerados por muito favorito, mas conseguiu, né, chegar aí a esse posto mesmo de favorito, né, ainda com a atuação que, né, muitos questionavam no início. Ontem deu uma melhorada, né, acredito que a formação adotada por ontem, né, num plano tático, seja mantida para as próximas partidas, e o resultado de suma importância. É um Sport que em casa ainda não sofreu gols, vale salientar esse ponto, né, foram 4 gols marcados em casa, né, das 3 vitórias conquistadas, 2 empates longe de casa. Acredito que o ponto fora da curva mesmo ficou por aquele jogo contra o CSA, e agora é pensar única e exclusivamente na Chapecoense, que é o jogo da próxima sexta-feira, o desafio do Sport, né, para quem sabe continuar pontuando. Esse é o grande desafio da Série B, vencer em casa e continuar pontuando com regularidade. Das 6 rodadas, 5 o Sport acabou pontuando. Vitória em 3 das oportunidades, 2 com os empates. Então, pontuar, seguir ali, né, sempre fazendo uma gordura, porque o campeonato, quando pegar no breu, consequentemente vai cobrar ainda mais da equipe rubro-negra, e o Sport fazendo a sua parte e conquistando um importante resultado. Detalhar a presença da torcida, mais de 10 mil torcedores numa sexta-feira, 9h30 da noite, parabenizar aos torcedores do Sport por essa presença, né? Isso mostra que a torcida está com o clube, e isso é importante, porque a ilha pode fazer uma diferença enorme no principal objetivo do Sport na temporada, que é o acesso, essa volta à Série A do Brasileirão. Comenta à vontade, dá a tua opinião em relação ao Sport, em relação a esse resultado diante da Tombense, 2-0 e entrada mais uma vez no G4 da Série B. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos e compartilha bastante. Até mais!